Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita. Sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam frutas e hortaliças. Eu vim abordar uma informação muito importante, que vocês que trabalham tanto com fruticultura quanto com hortaliça, é bem interessante vocês terem esse tipo de conhecimento. Bom, vamos lá diretamente ao nosso assunto. Vou abordar hoje sobre tutoramento ou tutor, tá? O tutoramento ou tutor, ou até mesmo o pessoal chama de amarração e etc. Tem vários nomes, mas o mais comum é tutoramento. Nada mais é do que você, através de ajuda do homem, vai ajudar a planta a direcionar, a tutorar o crescimento dela conforme ela vai se desenvolvendo. Dessa forma, dando condições para ela conseguir ter espaço, a ter acesso à luz e facilitar o nosso manejo, porque isso também nós não podemos deixar de pensar, porque quer queira ou não, o que a gente puder facilitar no nosso dia a dia para poder ter um manejo mais adequado e que possa dar rendimento no trabalho, é melhor, né, gente? Porque ninguém tá aqui cultivando fruta ou hortaliça somente por esporte. Acordar cedo, faça calor, faça frio, faça sol, faça chuva, o homem do campo e a mulher do campo tá ali, ó, na luta para produzir as nossas frutas e hortaliças que toda a população recebe e está ali disponível para ser comprado, tá? Então, voltando, essa parte do tutoramento foi começando a usar na agricultura tudo por observação. Aliás, grande maioria de tecnologia, de inovação, de ferramentas, tudo que vocês possam imaginar foram desenvolvidas através de observação pelos seus criadores. Por quê? Porque eles observavam, por exemplo, vamos dar dois exemplos, um de hortaliça e outro de frutas. No caso do maracujá. O maracujá e o pepino, eles não têm condições de ter um crescimento ereto. O que é esse crescimento ereto? É aquele que ele tem a formação de um tronco principal e dali vai ter as suas ramificações. Como ele não tem esse tipo de características, né, o pepino e o maracujá são considerados trepadeiras, nós temos que então ajudar essas plantas a não sofrer competição por luz. Então, se ela está crescendo sobre o solo, aí o mato começa a crescer, começa a sombrear essa planta e o potencial de produção dela, ela cai. Então o pé do maracujá ou do pepino, ele só vai lá produzir 1, 2 frutinhos só para perpetuar a espécie, para ter uma sementinha e ter um descendente ali. Caso contrário, a gente não tem grandes produtividades e rendimento, porque ela vai estar jogando no mato. É difícil você limpar, porque se de repente você vai lá, roça ou capina, pode cortar uma rama, pode, né, capar um broto, pode cortar até flor sem querer. Então, no chão acaba tendo essa dificuldade. E uma das formas de a gente poder melhorar esse manejo, o homem observou que essas plantas precisam de um apoio para crescer. Então, se elas precisam de um apoio, ou sobre uma superfície, ou trepando nas árvores, para poder encontrar luz e assim fugir dessa competição que tem no mato sobre o solo, então ela vai procurar subir. A tendência de todas essas plantas é procurar subir. Jamais ela vai procurar somente se alastrar no chão. É que no caso, quando elas estão plantadas, como por exemplo as abóboras, que a sua grande maioria é cultivada sobre o solo, nós fazemos todo um manejo para que ela tenha condições de crescimento de rama sobre o solo
sem que prejudique a produtividade e o seu desempenho. Já o pepino, o maracujá, nós temos que levar eles no seu crescimento por etapa, na medida que vai ganhando altura, nos tutores. Tá? Então, dessa forma, nós demos condições controladas para que essas plantas possam crescer. Nisso, nós temos com certeza o conhecimento de quantas plantas nós temos numa área. Por exemplo, eu tenho uma área de 1000 metros quadrados. Dentro desses 1000 metros quadrados, eu tenho certeza que eu tenho em torno de 30 pés de maracujá, um chute. Ou até mesmo em torno de 600 a 700 pés de pepino japonês, se desenvolvendo em tutores, ok? E nós temos 2 tipos de tutores que são os principais grupos, né? 2 grupos. Primeiro, o grupo é a espalmada. Essas espaldeiras, né, que eu falo, são essas que têm o crescimento vertical, ou seja, ele vai levar o crescimento da planta seguindo o crescimento natural de qualquer vegetal, que é buscando sempre crescer para cima, como eu sempre falo, apontando o dedo para o céu. Então é esse o caminho. E a espaldeira, nós temos vários. Nós temos o V invertido, que daí vocês fazem duas linhas de plantio, cada lado vai ser uma linha, e aí ela vai crescendo e se encontra ali em cima. Isso muitas vezes não dá problema em relação à competição, tá bom? Pelo contrário, esse crescimento, principalmente para culturas muito rápidas, como por exemplo o pepino, quando ele atingiu a parte do fio mais alto, que é o fio principal, ela já diminuiu o seu potencial de crescimento, porque já se passou um mês colhendo. Então, ao mesmo tempo, é um ciclo muito rápido de produção de fruta, de crescimento, para poder chegar até o primeiro fio. Geralmente isso acontece em torno de 2 meses, mais ou menos, que ela já começa a chegar nesse primeiro fio, que é o fio principal, que as pessoas chamam de fio mestre, fio principal. Aí vai, o nome vai depender do gosto do freguês. E são formas diferentes. Também tem um V verdadeiro, que pode ser feito também. Todos esses Vs vocês podem ter o uso para auxiliar esse fio principal que é colocado nas extremidades do canteiro ou da linha de plantio em 2 mourões. Mestres que tem que ser os mais fortes. Esse vai ter que ter um investimento, porque muitas vezes as pessoas usam bambu, mas aí a vida útil do bambu não é grande. E também, como ele é oco, ele não vai oferecer uma resistência a longo prazo. Então, de tempos em tempos, você sempre vai ter que estar trocando. E essa aquisição de mourões de madeira tratada faz com que o agricultor tenha anos e anos de cultivo utilizando esses mourões. E aí, dessa forma, vocês não têm problema. Então, esses mourões têm que ser enterrado o mais profundo possível, em torno de 1 metro, 1,5 metros em profundidade, sem contar aquela parte que fica sobre o solo, que é onde vai estar quantificando realmente a altura. Érica, qual que é a altura desse fio principal? Gente, eu sempre falo o seguinte: a altura do fio principal é a altura de conforto da colheita, do que eu posso fazer de manejo. É a altura que eu consigo alcançar sem levantar a pontinha do pé. Por quê? Mas não tem problema levantar a ponta do pé. Tudo bem, só que eu acho que no batidão do manejo que você faz de amarração e colheita,
É muito mais fácil, você tem que estar ali colhendo, colocando uma sacola ou amarrando. Então, assim, muito alto, demais, nossa, cansa. Você não precisa fazer um negócio lá em cima. Faça algo que seja mais confortável para vocês. Ah, mas Érica, então desse jeito minhas plantas não vão crescer muito. Como que eu vou fazer? Gente, é aquilo. É tudo questão de quem está manejando. Se eu quero ter um tutor com o fio principal mais próximo possível, faça. Se aquela pessoa quiser um fio principal mais alto para poder ter um rendimento de crescimento até lá em cima, tudo bem. Só que a única coisa que eu não aconselho é chegar a uma altura de fio na qual vocês precisam de uma escada para vocês escolherem. Uma porque é perigoso e outra, imagina, vou trocando de planta, vou passando escada, vou carregando uma escada, além de carregar o fruto, vou ter carregando uma escada. Aí fica meio difícil, o negócio não rende, é mais por esse ponto. Então, como lá na hora do pega para capar, nós temos que ter eficiência de trabalho para colher, para amarrar, para pulverizar, para desbrotar e assim por diante, eu tenho que ter o quê? Menos coisa para carregar, não é? Por isso que eu não aconselho alturas na qual você precisa de escada. Tanto é que hoje vocês não veem produtores profissionais tendo isso no campo, pelo contrário. Mas se chegou numa altura, a planta continua crescendo, ela vai lá e passa para o outro lado. Não tem problema. Vendo que não vai ter muita sobreposição e não vai atrapalhar, perfeito. Agradeço a vocês que ficaram até o final desse vídeo. E eu quero que vocês possam ali, clica no sininho no meu canal do YouTube, se inscrevam. E na minha página do Facebook e no Instagram, curta minhas páginas. Tudo Érica Fujita _oficial. E me perguntem, se exponham, me enviem as suas dúvidas e vamos trocando informação. Até o próximo vídeo e até mais.